insígnias, todos os HMs, todos os itens-chave, tudo que precisa para chegar até a elite dos 4. O quão rápido a gente consegue derrotar a liga. Afinal, somos filhos de um líder de ginásio. Ele deve ter os seus contatos. Ou seja, a gente tem tudo para chegar lá, menos um time forte o suficiente para vencer. Tal qual nos outros desafios, nossa primeira escolha de inicial é sempre o starter de água. Mil desculpas, Trico, eu sei que eu falhei com você. E o motivo disso é muito simples. Com o surf liberado, a gente já tem acesso a boa parte do mapa. Mas em Hoenn, diferente dos nossos primeiros 2 desafios, a elite dos 4 fica em Evergrande, que é literalmente do outro lado do mapa. Então, além de tentar montar um time forte o mais rápido possível, a gente precisa descobrir qual que é o caminho mais rápido para chegar até lá. Mas antes de qualquer coisa, modo de texto rápido e sem as animações de batalha. Otimizado aqui, ó. Tipo Flash. Na primeira tentativa, eu gosto só de testar o jogo e entender qual que é o jeito mais rápido de conseguir os pokémons mais fortes. E com todos os itens liberados, quase sempre a nossa resposta é a Super Vara. Normalmente, ela só aparece no final do jogo. Então ter ela desde o início coloca a gente de frente com pokémons num nível muito próximo do que a gente vai encontrar lá na liga. Só tem um pequeníssimo problema, tá? Os encontros da Super Vara não são fixos. Então eu posso tanto encontrar um Pokémon no nível 45, quanto um Pokémon no nível 20. Pro nosso desafio, o mais perto do 45 melhor, mas isso tá um pouquinho fora do nosso controle. Minha primeira ideia é tentar algo mais tranquilo. Então pego um Marill levemente mais forte, só para não depender só do nosso Mudkip nível 5. E já ter um Pokémon que aguenta um pouco mais se alguém bater na gente. E como eu não quero perder tempo indo em direção ao Rushboro, eu já vou direto pra praia, ali da Rota 104. Porque eu tenho a esperança de achar um Magikarp nível 45. Eu fico uns minutos dando uma pescadinha e consigo no nível 37. Não é bem o 45 que eu imaginava, mas ficar muito mais tempo aqui vai atrasar o nosso desafio de graça. Aproveito o nosso caminho, pego o Rare Candy que fica em Petalburg, e em menos de meia hora de gameplay, já temos um Gyarados no nível 38 para carregar o nosso começo da run. A gente atravessa a água aqui e seguimos em direção à Rota 110. O meu objetivo agora é chegar em Slateport, mas logo damos de cara com o nosso primeiro bloqueio, a equipe Aqua. É a primeira vez que isso acontece, mas vocês podem ter certeza que não vai ser a última. Mas essa barreira, ela é bem contornável, a gente não está totalmente preso. Se a gente subir para Malvile, a gente consegue chegar em Slateport pela ciclovia. E nesse caminho, temos o primeiro encontro com o rival. Levamos os 2 primeiros Pokémons sem muito problema. Chegando no Grovyle dele, mesmo 18 níveis mais forte, precisamos de 2 ataques para derrubar ele. O que me faz pensar, talvez o Mudkip não seja o melhor inicial para esse desafio. Chegando em Malvile, mesmo com as 2 bikes no inventário, somos bloqueados de usar a ciclovia. A gente precisa passar na loja e conversar com o vendedor, porque daí computa que a gente tem a bicicleta e podemos usar a ciclovia. Isso é algo bem comum desse desafio. Os itens que têm alguma ligação com a história do jogo, eles normalmente só podem ser usados após fazer aquela parte da história do jogo. Concluo o nosso objetivo passando pela ciclovia e eu de forma muito madura fico fazendo manobra de bike nas cotas da equipe Aqua que estava nos atrapalhando para mostrar quem que é o superior aqui dessa situação. E chegando em Slateport eu penso, pronto, que acabou. Eu só pego o mar e vou direto para a liga. Mas isso é o que alguém que está errado pensaria. Porque alguém com a memória um pouquinho mais fresca desse jogo vai lembrar que a correnteza da Rota 134 não nos deixa em direção à liga nesse momento. Logo eu preciso de uma nova estratégia e eu tenho um novo objetivo. E esse objetivo é chegar em Milico, porque é de lá que abre o caminho pra gente ir pra liga quando a gente tá jogando o jogo normalmente. Nós subimos a Rota 119 e quase em Fort Tree a equipe Aqua nos atrapalha novamente. Agora interrompendo essa ponte. E para liberar o caminho, precisamos obrigatoriamente derrotar eles no Instituto do Clima.
Após isso, encontramos novamente nosso rival, passamos direto por Fort Tree, pela Rota 120 e até que enfim chegamos em Lily Cove. E chegando aqui, nenhuma surpresa. Os nossos protagonistas da run, a equipe Aqua, tomou conta da cidade inteira. E estão bloqueando o nosso caminho com esses Waymore. Aparentemente, o grande objetivo deles não tem nada a ver com água, e sim atrapalhar nossa run. Mas aqui entram dois personagens incríveis na nossa história. Os NPCs do esconderijo da equipe Aqua. Eles basicamente ficam te dizendo pra onde ir. Eu tava tratando esses dois como um oráculo. E eu só vou seguindo o que eles falam, como se o NPC fosse eu agora. No primeiro diálogo com eles falam do Monte Pyre. Aí eu vou lá e derroto todo mundo. Depois disso, falo com os nossos oráculos novamente, e eles falam sobre a equipe Magma, e algo relacionado com o Monte Chaminé. Voltamos pra Malvile e vamos em ordem resolvendo cada fato da equipe Magma. Primeiro vamos no Meteor Falls, descobrimos o meteorito roubado. Depois subimos pela primeira vez o teleférico, encontramos as equipes brigando. E temos a nossa primeira luta com o Maxi. E logo após isso, quando eu já tento descer em direção a Labyrinth, já encontramos o esconderijo da equipe Magma. E aqui, em tempo recorde, com umas 3 horinhas de jogo, já vemos a cutscene do Groudon acordando. Quem diria que mostrar a orbe azul do Grêmio pra um Pokémon vermelho, do Colorado maluco, ia deixar ele brabo? Eu vejo essa história assim. Tratá-la assim? Mas foi ela que me agrediu primeiro. Você que empurrou minha mão. O Call of Duty Mobile só melhora. Agora com um download menor, então o aplicativo carrega mais rápido. Assim. E depois de vencer o Maxi novamente, vamos fazer a coisa mais importante desse jogo. Ir nas termas de Leverage. Depois de resolver as coisas com a equipe Magma, vamos para Slateport, porque agora aquela cutscene da equipe Aqua roubando o submarino acontece. E após isso, os nossos dois oráculos saem ali da porta, invadimos o esconderijo secreto deles, bem entre aspas, já que nesse ponto foi um dos lugares que a gente mais visitou no jogo. Passamos por todo mundo e só para garantir, eu já coloco a Master Ball no nosso bolso. Vai que algum lendário resolve colaborar? Né? E vocês estão vendo isso aqui? Não temos mais os Waymores tapando o nosso caminho. Depois de fazer basicamente todas as histórias das equipes malvadas, esse momento eu chamo de liberdade. Finalmente, com acesso ao mar aberto, eu vou direto para Evergrande e com 4 horas e 16 minutos já estamos na porta da Victory Road. Entrando nela, temos o nosso primeiro teste de verdade. Aqui saberemos se temos força o suficiente para enfrentar essa fase final do jogo. E nossa Gyarados está no nível 49, 12 níveis mais fortes do que encontramos lá no início do jogo. Mas mesmo 8 níveis mais forte, não aguentamos tomar um ataque que é 4 vezes super efetivo na gente. E sem ser a nossa Gyarados mais forte, eu meio que não treinei ninguém. Fizemos todas as histórias do jogo para tomar esse banho de água fria. Quer dizer, como a gente perdeu para um Magneton, é mais um choque na cabeça. Depois de tomar essa surra do Oli, eu penso, ok, e se a solução for um lendário? Então, para verificar, eu vou direto pro Skypillar. Mas, infelizmente, a casa do Rayquaza tá com a porta trancada. Rayquaza, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Com a nossa run de teste, a gente descobriu 2 coisas importantes. A primeira é que nosso primeiro grande objetivo é tentar liberar o caminho lá em Lily Cove o mais rápido possível. A segunda é que o nosso time claramente não estava bom o suficiente. Começamos a primeira mudança dessa run já no início desse save. Então eu decido começar o jogo com o Gold, o Trickle. E pela primeira vez na história desse jogo, o Mudkip não é o melhor starter para Hoenn. Porque dessa forma, o nosso rival fica com o Torchic. E como a maior parte do nosso time vai ser de água, isso facilita muito ao longo da nossa run. E agora que a gente já sabe o caminho
E o que a gente precisa fazer para chegar na elite dos 4, ou pelo menos perto o suficiente, já que eu perdi pro Oli na outra vez, então eu não cheguei literalmente na elite dos 4. Mas, e se ao invés de aceitar qualquer Pokémon da Super Vara, a gente pegasse os aquáticos mais fortes possíveis? Esses encontros mais fortes têm 1% de chance de acontecer. Logo, eles são um pouco inimigos do nosso desafio, que é fazer o mais rápido possível. Sendo positivo, para achar de forma natural esses Pokémons, levaria umas 3 horas provavelmente. Mas nós temos do nosso lado o Save State. Então, com 30 minutos dentro do jogo, temos um Corphish, um Magikarp e um Wailmer, todos no nível 45. Com isso, mais o Rare Candy lá de Petalburg, já iniciamos nossa run com um Gyarados nível 46. E a gente já sabe que nossa primeira batalha obrigatória é contra o rival. E dessa vez não tem nem muita graça. O Gyarados nível 46 simplesmente atropela o Combusken nível 20. E como agora o caminho que a gente precisa fazer já é conhecido, eu crio uma rota carinhosamente apelidada de Plano Sai da Frente Wailmer, eu quero liberdade, e ela segue dessa forma aqui. É hora de prestar atenção aqui, tá? Hora de prestar atenção aqui. Primeiro vamos em Meteor Falls e descobrimos que a equipe Magma pegou o meteorito. Aí sobe pro Monte Chaminé e derrota o Maxi pela primeira vez. No Instituto do Clima, a gente derrota a equipe Aqua pela primeira vez. Passamos no Mount Pyre para derrotar eles de novo. Volta pro Monte Chaminé para entrar no esconderijo da equipe Magma. Vê o Groudon acordando. Ativamos a cutscene do submarino. E aí, para finalizar, a gente faz o esconderijo da equipe Aqua. E depois de todos esses eventos, a gente tá com a liberdade garantida e podemos ir para Evergrande. Seguindo esse plano otimizado e mais organizado, a gente chega em Evergrande com mais ou menos 3 horas de jogo. E como desde o início dessa run a gente já tinha Pokémons no nível 45, a gente chega na Victory Road com um Gyarados nível 52 e um Wailord no nível 47. Com 2 Pokémons bem fortes carregando nosso time, a luta contra o Oli se torna extremamente fácil. Traumatizamos ele, passamos pela Victory Road. Jogue futebol. E com pouco mais de 3 horas e meia, já estamos na porta da Elite dos 4. Aqui em Hoenn, como a gente lutou com muita gente, diferente dos outros episódios, deu para acumular bastante item e dinheiro. Por conta disso, dá para comprar bastante cura. E com esse cenário eu já penso, por que a gente não testa a Elite dos 4? Vai que né? Então entramos na liga com um Gyarados nível 54, um Wailord nível 48 e um Crawdaunt nível 46. E o começo até que é bom. A Mightyena do Sidney cai sem problemas e o Absol também não apresenta nenhuma ameaça. Mas aí começa exatamente o problema que eu já estava pressentindo. O Sidney também tem Pokémons de grama. E o nosso time, como vocês sabem, não tem muita resposta para Pokémon de grama. Entupindo os nossos bichos de cura, eu consigo passar pelo Shiftry e pelo Cacturne. Mas ao chegar com 6 de vida contra o Crawdaunt, percebi que se a gente está perdendo quase todas as nossas curas na primeira luta, não ia dar muito bom. Aproveito um save que estava antes da liga e tento novamente. Perdemos todas pro Absol nessa segunda vez. Conseguimos regredir. Opa, desculpa a intromissão, eu imagino que você tá curtindo esse vídeo. Então, não esquece de deixar o like e se inscrever aí embaixo. Aqui do lado tá aparecendo os membros do canal. Essa com certeza é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho aqui. E um obrigado muito especial para nossa membro do nível Electivire, Duda Rodrigues. Podem continuar para o capítulo final do vídeo agora. Tá. A gente já fez praticamente toda a história da equipe Aqua e da equipe Magma. E se a gente fizer mais um pouco e liberar o Rayquaza? Com isso em mente, com a nossa rota otimizada, já estamos no esconderijo da equipe Aqua com 2 horas e 10 de jogo.
e o caminho dos Walmer já está liberado. Dessa vez, eu não me preocupei em pegar os Pokémons perfeitos, então chegamos aqui com um Gyarados nível 47, um Wailord 41 e um Groudon 37. Meu primeiro instinto depois de liberar esse caminho da água é ir direto pro local onde a equipe Aqua libera o Kyogre. Mas quando eu chego lá, tem um capanga bloqueando o caminho. E nesse momento eu só penso: meu Deus do céu. Isso vai ser impossível, conseguir o Rayquaza, esse desafio é impossível. Não sei o que lá. Mas, então, eu entrei no modo pensante e lembrei que a equipe Magma tem a missão de pegar o combustível do foguete lá em Moss Deep. Chego na cidade e nada. Entro na estação espacial e o Steven tá lá e ele manda um clássico: eles estão vindo, mas explora a cidade antes aí, man. Eu entendo essa mensagem enigmática dele como: cara, eu vou fazer o ginásio da cidade. Testo a minha hipótese, faço o ginásio e instantaneamente ao sair do ginásio, quando eu vou para a parte de baixo da cidade, a equipe Magma tá pontualmente, basicamente me esperando. Sigo até o centro espacial, lutamos juntos com o Steven e derrotamos a equipe Magma mais uma vez. E só para garantir que o jogo não vai nos travar sem motivo, eu passo na casa do Steven e pego o dive de forma oficial. E agora sim, vamos para aquele esconderijo da equipe Aqua onde eles liberam o Kyogre. Chego no esconderijo, resolvo o puzzle mais difícil da história de Pokémon e derroto o Art mais uma vez. E novamente, esses caras são muito anta, eles o cérebro deles não compreende, cara. Eles estão mostrando agora a orbe vermelha do Inter pro Kyogre. Eu já falei, cara, a rivalidade Grenal é coisa séria. E assim Hoenn fica naquele clima super agradável, terremoto com temporal constante. Tudo porque os caras não conseguem entender a rivalidade Grenal. Seguimos para Sotópolis, onde basicamente acontece a maior DR da história da franquia. Os caras brigam e fazem o seu problema de todo mundo. Encontramos o Steven, ele leva a gente até o Wallace e finalmente liberamos o acesso ao Rayquaza. Vamos pro Skypillar, liberamos o Rayquaza. E assim, simplesmente assistimos a cutscene mais braba da história de Pokémon. Depois dessa demonstração de poder, finalizamos a história das equipes. O mapa finalmente vira mundo aberto. E o mais importante, voltando pro Skypillar, faço aquele puzzle da bicicleta e agora sim é hora de capturar o Ray. 50 membros de presente se ele vier Shiny, hein? Ah, não foi dessa vez. E pra não ter problema, Master Ball nele. E com pouco mais de 4 horas e meia, já estamos na Elite dos 4. E agora vocês já sabem, dessa vez é eles que vão ter medo da gente. O Sidney, que antes dava trabalho, simplesmente obliterado pelos poderes de Rayquaza. Contra a Phoebe, o primeiro das Clops dela coloca uma maldição na gente. E aí o segundo nos acerta um Ice Beam, o ataque de um, mas a maldição do outro quase nos leva por uma bobeira. Depois disso, paro de brincar e o Outrage leva o resto do time dela. Contra a Glacia, eu sabia que ia ser um pouquinho mais complicado, porque qualquer ataque de gelo é 4 vezes super efetivo contra o nosso Rayquaza. Começamos melhor, com o Cielel caindo em um ataque só. Mas contra a Glalie dela, além da gente tomar um Ice Beam que quase nos leva, mesmo só com 10% de chance, a gente é congelado por ela. E nessa batalha, eu até agradeço que a gente fez boa parte da história e tava com dinheiro pra cura. Porque toda hora a nossa vida abaixava e a gente precisava se curar. Mas o fim dessa história é positivo. Nosso Rayquaza era mais rápido e conseguiu levar todo mundo. Contra o Drake e seus tipos dragão, eu penso numa estratégia. E se eu usar o Outrage, manter o Rayquaza até a hora dele cansar
e depois troco para algum outro Pokémon nosso como sacrifício e volto pro Rayquaza. Bom, né, galera? É meio que isso que vocês estão assistindo agora. Nosso Gyarados e o Wailord tiveram que ser o sacrifício, mas passamos do Drake sem nenhum problema. E chegou a grande hora. Estávamos na sala junto do campeão. Todo o nosso desafio se caminha para essa batalha. Então, vamos dar-lhe. O Wailord do Wallace vai sem muitos problemas. O Tentacruel dele sobrevive ao Outrage e nos responde com um Ice Beam. Troco pro nosso Gyarados, curo o Rayquaza, aproveito nossa baixa vida, uso um Flail e pela primeira vez outro Pokémon leva alguém nessa Elite dos 4. Para levar Milotic, a gente precisa acertar 2 Outrage. Pro Gyarados, precisamos de um crítico. Contra o Ludicolo, acontece aquelas coisas clássicas de Pokémon. Usa o Outrage, ele fica com 1 de vida. Usa o Full Restore. E aí a gente tá preso no Outrage, ele fica com 1 de vida e usa o Full Restore. Ficamos confusos, então para não se bater, eu troco de Pokémon. O Ludicolo leva o Groudon em um ataque e recupera sua vida. Mas eu penso, não, tá tranquilo, é só um ataque e a gente leva. A gente perdeu o ataque. Não, beleza. É só atacar de novo. A gente perdeu de novo. Não pode ser 3 vezes. A gente perdeu pela 3ª vez. E foi só na 5ª vez que o nosso ataque acertou. Agora que não precisa até um crítico, vai. O Wallace coloca o seu último Pokémon. A gente estava preso num Outrage. Acertamos ele e ele fica com basicamente 0,5 de vida. Eu sei que ele não tem mais cura. Então eu troco pro nosso Pelipper porque eu penso, seria muito engraçado vencer a liga com um Pelipper. Mas infelizmente ele acerta um Hyper Beam na nossa cara. O Ray volta. E de forma muito menos engraçada, acertamos um Extreme Speed e dessa forma viramos campeões da Liga de Hoenn. Assim, entramos no Hall da Fama com o carregador oficial do nosso time, nosso fiel escudeiro, uma baleia e um caranguejo, nosso escravo de HM e nosso táxi voador favorito. E com pouco mais de 5 horas de jogo, os créditos já estavam subindo. No final dos nossos vídeos, sempre colocamos algum Pokémon que foi destaque na run no nosso Hall da Fama do canal. Mesmo sabendo que sem o Rayquaza a gente não conseguiria nem ganhar esse desafio, eu gosto de entregar o prêmio na mão do povo. Então, pro Hall da Fama dessa vez, eu vou presentear não só um Pokémon, mas todos os Gyarados que carregaram a nossa run. Palmas, palmas, palmas. Eles foram a base para nossa vitória. Eles merecem o destaque. Para você que tá aqui até o final do vídeo, meu muito obrigado do fundo do meu coração. Vou usar esse espaço aqui para te convidar para as lives que rolam aqui no canal de gameplay de Pokémon. A gente tá pelo menos 3 vezes na semana, ali pelas 7 da noite, jogando, interagindo com a galera. E recomendar mais do canal do Kevin.